Bom dia a todos. Então hoje mais uma aula, continuando no capítulo 7. Nós já falamos sobre os vários argumentos a favor da teoria do arrebatamento antes da tribulação e os vários pontos fracos das outras teorias na aula passada. Hoje nós vamos dar continuidade na parte que nós vamos ver os argumentos, os eventos com a igreja após o arrebatamento. Tá? Então quem tiver com o seu livro, pode deixar aberto aí na página 183. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: eventos após o arrebatamento da igreja. Durante os 7 anos da tribulação, a igreja de Cristo estará no céu junto com Jesus. E lá ocorrerão 2 eventos muito especiais, tanto para a igreja, que é a noiva, quanto para Jesus, que é o noivo. Primeiro é o tribunal de Cristo, onde os cristãos serão galardoados, ou seja, premiados, de acordo com suas obras na vida terrena. E logo após o término deste, haverá a festa de união do noivo, que é Jesus, com a noiva, a igreja. Essa festa é conhecida como as bodas do Cordeiro. Então esses são os eventos que vão ocorrer após a tribulação para a igreja. A igreja é arrebatada logo antes do início da tribulação, vai para o céu com Jesus, e lá no céu ocorrerão 2 eventos durante o período tribulacional. O primeiro deles é o tribunal de Cristo. Existem muitas dúvidas sobre como seria esse tribunal. É muito comum as pessoas acharem que é um tribunal para condenação, né? Eu já tive, por exemplo, uma aluna, uma época, onde ela me fez a seguinte pergunta, falou assim: pastor, se eu for arrebatada e depois lá no céu eu for submetida ao tribunal de Cristo e for condenada, então eu vou ir para o inferno? Né? Ela me fez essa seguinte pergunta. Isso parece ser uma coisa assim óbvia, mas muita gente tem esse tipo de dúvida. Aí eu fico pensando assim, quão sarcástico seria isso, né? Porque imagina, você é arrebatado, chega lá no céu, aí Jesus te apresenta todo o céu, vai mostrando cada lugarzinho, ó. Aqui é a banda dos anjos A, aqui é a B, aqui é a C, aqui é tal lugar. Aí depois que ele apresenta tudo, aí ele chega com você na porta e fala assim, ó, mas você não foi aprovada no tribunal de Cristo, então é só para você conhecer, mas você vai para o inferno, viu? Então é lógico que seria uma coisa extremamente sarcástica isso, né? O fato da pessoa ser arrebatada já é prova de que ela é salva, porque só os salvos, só a igreja de Cristo, só o corpo espiritual de Cristo na terra é que será arrebatado. Então, o tribunal de Cristo é um evento onde participam só as pessoas que já são salvas. Por isso, ele em hipótese nenhuma pode ser um tribunal para condenação. Mas por que muitos têm esse tipo de dúvida? Por causa da palavra tribunal, né? No grego, existem 2 palavras que podem ser traduzidas como tribunal. A primeira delas é criterion, que é daí que vem o termo critério. Por exemplo, em termos jurídicos, executar critério significa julgar, né? Então essa palavra criterion, ela traz a ideia do julgamento, um tribunal comum, desses que a gente está acostumado, onde tem lá o juiz, o réu, as testemunhas, o advogado de defesa, o de acusação, e aquele réu será julgado para ser considerado inocente ou culpado. Essa é a definição da palavra critério. Mas os textos bíblicos que falam do tribunal de Cristo usam uma outra palavra, uma palavra chamada bema. O que significa o bema? Ele acabou sendo traduzido como tribunal porque em português não existe uma palavra específica para isso. Então acabou utilizando a mesma. Isso gera um pouquinho de confusão. Mas no grego, bema quer dizer o seguinte: imagine as Olimpíadas, por exemplo, que logo vai começar. A modalidade ginástica artística, que eu gosto de usar como exemplo. O atleta entra lá na quadra, começa a executar a performance dele com a série de movimentos, de acrobacias, conforme ele já tinha ensaiado. E existe aquela bancada de juízes que vão observando tudo que aquele atleta faz e vão pontuando conforme a qualidade do desempenho daquele atleta.
Então, fez o movimento certinho, 10. Pisou meio torto, 9. Caiu, 5. E assim por diante. Ao término da performance daquele atleta, os juízes vão tirar a média final e ele vai receber uma nota diretamente proporcional à qualidade da performance que ele teve. Então, a pior coisa que pode acontecer para o atleta é ter um desempenho baixo e ganhar uma nota ruim, e não ganhar prêmio nenhum, porque o prêmio que ele receberia, medalha de ouro, prata ou bronze, vai ser proporcional à qualidade da apresentação dele. E essa bancada de juízes que analisa o atleta é o bema. Então, quando Jesus fala que nós compareceremos perante o bema de Cristo, é essa a ideia que ele quer passar, e não um tribunal onde seremos acusados de alguma coisa. E aí, quem tiver com o livro, na página seguinte, eu coloquei os textos bíblicos que falam desse respeito. A partir da página 184, eu quero ler com os irmãos 3 textos bíblicos que falam sobre o tribunal de Cristo, para vocês verem como ele vai funcionar. Quem não tiver com o livro, pode abrir também primeiro em 2 Coríntios 5, verso 10. Então, no finalzinho da página 184, 2 Coríntios 5, 10, diz assim: pois todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, o tribunal aqui, bema, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. É importante também explicar essa palavra traduzida como más, né? Obras más. No grego, existem 2 palavras que podem ser traduzidas como mal. Uma é mal no sentido de maligno, e a outra é má no sentido de inútil, que não serve para nada, que não tem proveito, tá? Não necessariamente maligna. E a palavra usada aqui é esse segundo caso, mal com o sentido de inútil, que não serve para nada, tá? Então é essa a ideia que o texto quer passar. Depois o próximo texto, 1 Coríntios 3, versos 9 a 15, está na sequência do livro, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, esse alicerce é a salvação da pessoa exclusivamente em Cristo. E ele está fazendo uma analogia comparando com as fundações de um prédio. Então, a fundação que vai sustentar todo esse prédio é a salvação em Cristo. E aí ele continua dizendo: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então depois eu vou explicar melhor esse texto. Antes eu quero ler o último, Romanos 14, 10, diz assim: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Aqui falando para os crentes, para a igreja. Então aqui, principalmente nesse texto aqui de 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo ele faz uma analogia. Ele faz a analogia da construção de um prédio. Então a base, o fundamento desse prédio é Jesus Cristo, não há outro. Essa é a salvação da pessoa. Depois ele fala, veja cada um com o que vai construir sobre essa base. E aí ele dá 2 grupos de materiais. O primeiro deles, ouro, prata e pedras preciosas. Esse tipo de material, quando submetido ao fogo, ele se torna mais puro e ainda melhor.
Na antiguidade, a forma mais usada de se purificar um metal era colocando ele no fogo, porque quando o minério daquele metal é extraído bruto, ele vem misturado com outros elementos químicos que não são o metal. Então, quando aquela substância é submetida ao fogo, a temperatura do fogo é alta o suficiente para destruir aquelas impurezas do metal e fazer com que elas se desprendam, mas não é alta o suficiente para derreter e destruir o metal. Então era por isso que o metal é colocado no fogo, porque aí as impurezas dele se queimam, mas o metal não, e o que sobra é um metal mais puro. Da mesma forma, as pedras preciosas também, aqueles minerais que ficam incrustados nela, quando submetida ao fogo, eles se dissolvem e a pedra preciosa fica mais limpa, mais pura. Então esse primeiro grupo de metais, quando submetido ao fogo, ficará ainda melhor. E o segundo grupo de materiais? Madeira, feno e palha. O que acontece quando submetidos ao fogo? Eles queimam e não sobra nada, se tornam cinzas. Então aqui ele faz uma analogia entre as boas obras que o cristão pode praticar durante a sua vida e as más obras, as obras inúteis. As boas obras são como esse primeiro grupo de materiais: ouro, prata e pedras preciosas. Esse fogo que vem simboliza o julgamento, a análise que o Senhor Jesus fará dessas obras. Então aquelas obras boas se tornarão ainda melhores e resultarão em glória para aquela pessoa. E as obras ruins serão totalmente ignoradas, não vai sobrar nada delas, não trarão lucro nenhum para essa pessoa. Mas veja que a salvação não está em jogo aqui, porque o texto continua dizendo: se as obras de alguém se queimarem, este sofrerá prejuízo, ou seja, não terá galardão, não terá prêmio por isso, mas será salvo. Aí na Almeida diz assim: como que pelo fogo. Aqui na NVI nós lemos como alguém que é salvo atravessando o fogo. Qual é a ideia disso? Imagina aquele filme de ação, onde o herói está dentro de um prédio e o prédio está pegando fogo, e ele precisa fugir antes que o prédio desabe. E aí ele sai correndo, pula a escada, pula a janela, atravessa a porta e vai correndo em direção à saída. Então no último segundo, quando ele vê a porta de saída, ele pula e se joga para fora do prédio. E logo depois que ele sai, o prédio desaba. Então aquela ceninha de filme de ação, assim, ele é salvo no último segundo. A ideia é essa: a pessoa vai entrar no céu com a porta fechando. Eu até costumo brincar falando que ele vai chegar no céu de orelha ralada, porque a porta vai passar ralando na orelha na hora que ele estiver entrando. Vai ser no último segundo, mas vai ser salvo. Então, aqui serão julgadas as obras da pessoa, não a salvação dela. E isso responde uma pergunta que a maioria dos cristãos tem esse tipo de dúvida, mas geralmente tem medo de perguntar para a pessoa do lado, porque vai pensar assim: se eu perguntar isso, vão pensar que eu não sou espiritual, né? Aí ela fica com esse receio. Mas todo mundo já deve ter pensado isso. Se a salvação é pela fé recebida por meio da graça e não por boas obras, para que o cristão deve fazer boas obras? Né? Aí você pode dizer assim: é uma ordenança de Cristo. Com certeza, é verdade. Outros podem dizer também: o fazer boas obras é uma evidência de que a pessoa foi regenerada pelo Espírito Santo. Então, o cristão naturalmente fará boas obras. Isso também é verdade. Mas, qual é a vantagem do crente em fazer boas obras? E aqui está a resposta: o tribunal de Cristo analisará individualmente as boas obras que cada um tiver feito nesse mundo durante a vida terrena que teve. A salvação é uma só para todos, mas o galardão, a premiação que cada um receberá de Cristo será diretamente proporcional à quantidade e qualidade das boas obras que fez nesse mundo durante a sua vida terrena. Esse é o fator que vai diferenciar um cristão do outro, um salvo do outro, após a ressurreição. O nível de galardão que cada um terá. Tá? Eu não vou entrar muito em questões agora do que seria o galardão, porque isso é um assunto que eu vou tratar no capítulo 10 do livro, quando eu estiver falando sobre o milênio. Tá? Por enquanto, o importante é saber isso, que o tribunal de Cristo é esse evento onde Cristo analisará cada um dos salvos da igreja, a fim de dar um galardão, um prêmio
proporcional às boas obras que cada um fez nessa terra. Amém, irmãos? Vocês conseguiram entender bem? Hoje os rostos já estão um pouquinho melhores, não está mais aquele monte de cara de interrogação da semana passada, né? Eu já esperava que a aula da semana passada fosse um pouco mais difícil, mas é um assunto que eu tenho que passar para vocês, né? Como eu já disse, vocês precisam ter munição. Se uma pessoa que crê em outra visão vier te questionar e tentar colocar você em contradições, você vai ter o conteúdo do livro dessa parte e também o que aprendeu na aula, pode recorrer depois ao vídeo. Todas essas aulas que estão sendo gravadas estão sendo disponibilizadas gratuitamente no YouTube, né? O meu canal do YouTube, é só vocês procurarem Gabriel de Oliveira Porto, igual está o nome no livro. O primeiro resultado do YouTube é o meu canal. Lá, todas essas aulas que nós estamos tendo estão gravadas lá, disponíveis para vocês assistirem a hora que quiser, encaminhar para outras pessoas. E aí, quando vocês entrarem lá, vocês podem também se inscrever no canal, porque assim que eu postar qualquer vídeo novo no meu canal, vocês vão receber um e-mail notificando que tem um vídeo novo no canal para vocês assistirem, tá? Então, esse material está à disposição aí de todos vocês e de quem vocês quiserem encaminhar também, para quem vocês quiserem encaminhar. Quem sabe é Deus. Eu aprendi desde pequena que ele não seria salvo. Deus vai julgar. Então, aí a diferença é o seguinte: precisa ser analisado se ele verdadeiramente se arrependeu e se entregou a vida para Jesus de todo o coração. Normalmente a pessoa que tem essa decisão, ela vai ter uma mudança de vida. Então, pelo que a senhora falou, se ele pretensamente se converteu, mas continua tendo o mesmo tipo de vida que tinha antes, a evidência mostra que ele não se converteu. Como é que Jesus ensina ali na parábola? Nós conhecemos se a árvore é boa pelo fruto que ela dá. A árvore que é boa, naturalmente dará bons frutos. Se a árvore dá maus frutos, ela é uma árvore ruim. Então não adianta a árvore ficar dizendo assim, eu sou uma árvore boa, e você olha, só tem fruto ruim, né? São os frutos que vão ser a evidência de se aquela pessoa foi transformada ou não. Eu perguntei até pastor, mas se ele foi mal e morreu sendo mal, mas ele aceitou Jesus, ele é salvo. Eu não acredito nisso. Simplesmente fazer uma oração não salva a pessoa. O que salva é se ela realmente teve fé naquele ato e se isso foi feito de coração. Mas aí as evidências da transformação de vida da pessoa vão nos mostrar se ele realmente foi salvo. Se no último momento da vida dele, ele pediu perdão, eu sei que Deus... aí a questão é igual do ladrão na cruz. Por exemplo, o ladrão na cruz provavelmente é galardão zero, né? Ele vai estar salvo lá junto, mas esquece, ele não vai ter nada. Se no céu tiver lixeiro, ele vai ser o lixeiro, né? Certeza, porque ele não tem galardão nenhum, tá? Então vamos continuar. O outro evento são as bodas do Cordeiro. Logo depois desse tribunal, onde será analisada as boas obras de cada cristão e cada um receberá o galardão proporcional a elas, ocorrerá a festa de casamento entre Jesus e a sua igreja. E essa festa é chamada de as bodas do Cordeiro. E olha que interessante, a tradição judaica, ou até mais antiga, a tradição hebraica, nos apontava que a festa de casamento durava 7 dias. Mas não é como alguns pensam, 7 dias ininterruptos. Igual tem aquelas baladas, o pessoal chama rave, a pessoa fica 2, 3 dias pulando, não é assim. Eram 7 dias, mas era assim, as pessoas iam lá no começo da noite, comiam, conversavam, dançavam, celebravam. Em um determinado horário da noite, cada um ia embora para sua casa, dormia, e aí no outro dia voltava para almoçar e continuar festejando.
Então não era de forma ininterrupta, eles iam fazendo pausas, indo embora, voltando, e durante 7 dias havia celebrações, durante todos os dias. Isso nós vemos, por exemplo, lá no texto de Gênesis, onde nós vemos o casamento de Jacó, né, que ele teve que esperar a celebração dos 7 dias terminarem, para depois poder tomar outra irmã em casamento, porque o sogro dele fez ele casar com a mulher errada, vocês devem conhecer a história, né? Nós vemos depois também isso em Juízes 14, no casamento de Sansão, e aí naquele texto diz assim: pois desde aquela época já era uma tradição antiga que a festa de casamento durasse 7 dias. E essa tradição continua, né? E eu devo lembrar a vocês que Jesus é judeu, ele veio a esse mundo como um judeu. Sendo ele um judeu, é certo que a festa de casamento dele também seguiria esse padrão. Mas ele não é qualquer judeu, ele é o rei dos judeus, ele é o filho de Deus, né? Então, essa mesma analogia em dias, Jesus fará com a sua igreja em anos. Porque os mesmos 7 anos que o mundo que rejeitou a Cristo estará sofrendo a tribulação, estes mesmos 7 anos nós estaremos no céu com Cristo, celebrando as bodas do Cordeiro, festejando a festa de casamento entre Jesus e sua igreja. Então aí vocês já começam a perceber o tamanho dos privilégios que a igreja terá, né? Veja esse antagonismo, o mundo penando, sofrendo a tribulação durante 7 anos, o mundo que rejeitou a Cristo. E nós, os que aceitamos a Cristo e vivemos por Ele, estaremos esses mesmos 7 anos celebrando e festejando com Ele no céu. Amém? Então aqui nós podemos ver alguns textos que falam desse trecho. Você pode abrir ali na página 187 ainda é o finalzinho do tribunal de Cristo, né? Depois começa bodas do Cordeiro. Então, aqui eu não coloquei o texto, mas eu quero mostrar uma analogia para vocês. Quem depois tiver um pouco mais tempo em casa, pode ler o capítulo 24 de Gênesis. Eu não vou ler ele inteiro aqui, ele é um pouco longo, mas ele conta uma história. E essa história, ela é uma tipologia exata da relação de Jesus com a sua igreja, né? O que é uma tipologia? Tipologias são eventos que ocorreram no Antigo Testamento, que são históricos e literais, realmente aconteceram, mas que eles apontam de uma forma metafórica para algo relacionado a Cristo e a sua obra. Então vou dar um exemplo disso. Lá em Gênesis 22, quando Abraão vai levar Isaac para ser sacrificado. A maioria dos filmes ou gravuras retrata ali o Isaac como sendo uma criança, mas isso está errado. Se vocês olharem a cronologia bíblica daquela época, Isaac já era um homem de cerca de 30 anos naquela época, era um adulto. E Abraão era um velhinho, de mais de 100 anos. Então eu pergunto para vocês acham que um velhinho de mais de 100 anos teria força para subjugar um adulto de 30 anos no auge das suas forças e conduzi-lo para ser sacrificado contra a vontade? Muito difícil, né? Então isso nos demonstra que Isaac não foi à revelia, não foi contra a sua vontade, mas ele se submeteu à vontade do pai. E então, aqui nós já vemos uma analogia. O pai Abraão ali representa Deus. Isso nós vemos até em outros textos, como Lucas 16, que a gente viu no capítulo 6 do livro. E o filho Isaac simboliza ali o Filho de Deus, Jesus, o Messias. Então, Deus quis entregar o seu Filho para ser sacrificado por nós. Mas o próprio Filho se entregou a si mesmo. Ele não foi contra a sua vontade. O próprio Senhor Jesus disse: a minha vida ninguém toma, sou eu que a dou, para depois tomá-la de volta. Ele já estava falando da sua ressurreição. Então, o Senhor Jesus veio voluntariamente. Lá em Daniel 7, quando fala da profecia, a pedra se soltou da montanha sem o auxílio de mãos humanas. Ou seja, ninguém empurrou a pedra.
ela veio por conta própria, por vontade própria. Isso é a vinda do Messias, por própria vontade. Então o Senhor Jesus, ele quis se entregar como um sacrifício, cumprindo a vontade do Pai. Lembra lá quando Jesus fala que seja feita a sua vontade, mas não a minha, enquanto ele orava no Getsêmani? Então aqui nós temos essa tipologia. Abraão simboliza o Deus Pai e Isaac simboliza o Filho Jesus. Entendendo essa tipologia representativa, quando nós chegamos lá em Gênesis 24, o título que normalmente se tem é Uma Esposa para Isaac. Eu vou contar a historinha como se deu. Abraão estava na casa dele, ali na região onde ele morava, junto com o filho. Isso nós podemos entender a partir do momento que Jesus subiu aos céus, ele lá com o Pai nos céus. E aí ele fala assim: eu quero dar uma esposa para o meu filho. Então ele chama o seu servo fiel. O seu servo fiel aqui simboliza o Espírito Santo. E ele fala para esse servo fiel: vá a uma terra distante, a terra dos meus parentes, e lá encontre uma noiva para ser esposa do meu filho Isaac. Então esse servo fiel, que é o Espírito Santo, sai da casa do Pai, que simboliza o céu, e vai para essa terra distante, que é aqui, é o planeta Terra, é a nossa Terra. Esse servo fiel é o Espírito Santo. Então isso simboliza ali o Espírito Santo, quando chegou para a sua igreja no dia de Pentecostes. E aí, quando o servo fiel chega nessa terra distante, ele vê lá a Rebeca no poço e quer trazê-la como noiva. Mas ele não faz isso de forma forçada. Ele vai falar com o pai dela, vai lá na casa dela, com ela junto, e explica a situação, fala assim: estou procurando uma noiva para o filho do meu senhor. Então, olha que interessante ali, isso daí os calvinistas devem ficar doidos quando eu falo isso, porque ele pergunta para a noiva: você quer ir com ele? Ele não leva a noiva na marra. E aí a noiva diz assim: eu quero ir e ser esposa de Isaac. Da mesma forma, o Espírito Santo faz o convite a cada um de nós nesse mundo: você quer se tornar noiva de Cristo? Você quer se tornar parte da noiva de Cristo nesse mundo? E ele não vai te pegar na marra, ele está aguardando uma resposta sua. Ele quer ouvir você dizer: eu quero ser parte da noiva de Cristo, eu quero ser parte da igreja. E no momento que ela diz sim, ele lhe presenteia com joias para confirmar essa aliança de noivado, e ela começa a se preparar, a arrumar as suas coisas. E essa é a situação que nós estamos hoje no mundo. A noiva está preparando as suas coisas para partir. E fala que ela demorou algum tempo arrumando as suas coisas. E nós estamos durante esse tempo. E quando a noiva ficou pronta, o Espírito Santo pegou ela, o servo fiel pegou ela, e começou a trazer de volta para a casa do Pai, levar ela para a casa do Pai. Da mesma forma, assim será o arrebatamento da igreja. Quando a noiva estiver pronta, o Espírito Santo irá tomá-la e começar a conduzi-la para a casa do Pai. Mas, olha como é que vai continuar. Isaac, ele não vai ficar na casa do pai esperando. Fala que Isaac ficou às portas, olhando o caminho. E quando ele viu de longe a noiva vindo junto com o servo fiel, o que ele fez? Ele ficou parado esperando a noiva chegar? Não, ele foi ao encontro da noiva. Da mesma forma, a Bíblia nos revela que quando o Espírito Santo conduzir a igreja aos ares, o Senhor Jesus descerá dos céus para no meio do caminho se encontrar com a sua igreja. E aí o texto lá em Gênesis 24 fala que ele sai ao encontro da noiva, encontra com eles no meio do caminho, toma a noiva das mãos do servo fiel, a conduz para a tenda de seu pai e ali consuma o casamento. E exatamente isso que o Senhor Jesus fará: encontrará sua noiva no meio do caminho, a tomará das mãos do Espírito Santo e a conduzirá para o céu, que é a casa do Pai. Então perceba que esse trecho faz uma tipologia perfeita
de como será o arrebatamento da igreja, o relacionamento da igreja com Jesus como o noivo e a noiva. Então celebraremos os 7 anos lá com festa no céu. E aqui encerra a parte que fala da igreja. Só para concluir os eventos, então depois dos 7 anos, Jesus Cristo volta a essa terra, junto com toda a sua igreja, já glorificada, já adornada. Nós vemos isso lá em Apocalipse 19. Quando Jesus volta, a igreja já está com ele não volta para encontrar com a igreja. Podem ler isso lá, Apocalipse 19. E mostra a igreja adornada, pronta e vestida de linho fino, puro e branco, que são os atos de justiça dos santos. Então os atos de justiça já foram premiados, já receberam o seu galardão, a sua glória. Por isso que nesse momento o tribunal de Cristo já tem que ter ocorrido. Isso é mais uma evidência de que o arrebatamento tem que ser antes da volta de Cristo no fim da tribulação. Porque quando Jesus volta, a igreja já está com ele, já está glorificada e já está adornada, ou seja, já passou pelo tribunal de Cristo. Então tudo isso tem que ter ocorrido antes de Jesus voltar e depois que a igreja tiver sido arrebatada. Por isso se torna obrigatório que haja um intervalo de tempo entre esses dois eventos, tá? Então aqui encerra os eventos relacionados à igreja durante a tribulação. E eu já vou emendar com o comecinho do capítulo 8, onde nós vamos falar o que ocorrerá com gentios ímpios durante a tribulação. Mas eu já começo abordando essa questão, uma dúvida que as pessoas têm. O Espírito Santo sairá da terra durante a tribulação? Nós vemos... É muito comum se dizer isso no meio cristão, né? O Espírito Santo toca a igreja, então quando a igreja sair, ele sai junto e a terra vai ficar sem o Espírito Santo. Mas não é assim que funciona, irmãos, porque primeira coisa para o Espírito sair, a gente precisa ver quando que ele chegou. As pessoas acham que o Espírito Santo chegou na terra em Atos 2, e não é essa a realidade. O que foi entregue ali foi o poder do Espírito Santo para a igreja. Lembra o que Jesus fala? Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos da pessoa do Espírito Santo? É isso que ele fala? Não, até que do alto sejam revestidos de poder. Então, ali é um cumprimento parcial da profecia de Ezequiel 2, 28 a 30. O Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Então, para entendermos bem essa questão, precisamos entender como era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Primeira coisa, ele já estava na terra no Antigo Testamento? Sim. Como é que nós vemos isso? Pode ver lá na criação, Gênesis 1, verso 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, desde antes da criação, o Espírito Santo já estava aqui. E por quê? Porque ele é Deus. Sendo Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele tem um atributo chamado onipresença. Ele já está em todo lugar e sempre estará. Isso não pode ser tirado dele. Logo, o Espírito Santo não pode estar em um lugar ou em outro lugar. Ele já está em todo lugar, tá? Então isso já começa a quebrar essa questão do Espírito Santo veio para a terra. Ele sempre esteve aqui, ele é Deus, ele é onipresente. E no Antigo Testamento, como ele atuava? Ele atuava de forma pontual e individual. Por exemplo, ele poderia tomar uma pessoa em um determinado momento, usá-la para um propósito e depois nunca mais tomá-la novamente. Nós vemos exemplos disso, por exemplo, na vida de Sansão, onde a Bíblia fala que o Espírito Santo o tomou e ele ficou com uma força tão sobre-humana que ele conseguiu matar 1000 pessoas com uma queixada de burro, né, com o maxilar de um burro, o osso. Para vocês verem ações do Espírito Santo. Fala que o Espírito Santo tomou o rei Davi e ele entrou dançando vigorosamente em Jerusalém quando a arca chegou na cidade, né? E fala que o Espírito Santo capacitou a Bezalel para que ele tivesse habilidade para construir a arca e todos os utensílios do templo, as coisas do templo.
Então o Espírito Santo atuou nos profetas, né, inspirando eles a revelar a profecia bíblica. Nós vemos várias vezes o Espírito Santo atuando no Antigo Testamento, mas era dessa forma: ele atuava individualmente numa pessoa, num profeta, num rei. E depois ele não podia ser que nunca mais atuasse naquela pessoa, no resto da vida dela, né? Com a igreja, isso é diferente. Quando o Espírito Santo foi derramado, o poder do Espírito Santo foi derramado, a igreja começou a manifestar os dons de forma coletiva. Então nós vemos lá que na igreja primitiva, os dons do Espírito Santo eram manifestos de forma coletiva quando a igreja se reunia para cultuar. Então essa é a diferença. A atuação no Antigo Testamento, pontual, individual, temporária. A atuação no Novo Testamento, coletiva, permanente e constante. Essa é a diferença entre a atuação do Antigo e do Novo Testamento. O poder do Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E 2 Tessalonicenses 2 diz assim, que o mistério da iniquidade, ou seja, os planos do diabo de trazer o anticristo a este mundo para dominá-lo, já operam desde a antiguidade, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, ou aquilo que agora o detém. Então, quando este for afastado, o diabo ficará livre, digamos assim, para poder manifestar o anticristo ao mundo. Este poder que oprime Satanás e impede ele de manifestar o anticristo no mundo é o poder do Espírito Santo. E esse poder continuará com a igreja para todo sempre, né? Isso é a própria promessa do Senhor Jesus lá em João 14. Então, essa é a lógica. Quando a igreja for arrebatada, esse poder do Espírito Santo que foi entregue em Atos 2 vai embora junto com a igreja. E a atuação do Espírito Santo volta a ser igual como era no Antigo Testamento, pontual e individual. Nós vemos exemplos disso, por exemplo, em atuará nas 2 testemunhas, atuará nos 144.000, e assim por diante, uma atuação como era no Antigo Testamento. Também nós precisamos entender que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e chama o homem ao arrependimento. Por isso, é obrigatório que o Espírito Santo esteja presente no mundo durante a tribulação para exercer esse ministério, porque se ele não estivesse, ninguém se arrependeria. Isso nós já vemos lá desde o Gênesis, antes do dilúvio. Lembra quando Deus fala assim: não convém mais que o meu espírito continue contendendo com os homens. Então daqui para frente isso vai permanecer por mais 120 anos e depois virá o dilúvio. Ali Deus estava dizendo isso, que o Espírito Santo ficava contendendo com aquelas pessoas, ficava constrangendo, buscando que elas chegassem ao arrependimento, a se quebrantarem, a mudarem os seus caminhos. Mas eles lutavam contra isso e não se arrependiam. Então Deus chegou um momento que ele falou assim: daqui para frente só permitirei que socorra por mais 120 anos, e depois mandarei o dilúvio e destruirei toda essa geração ímpia. Nós vemos isso lá desde o antes do dilúvio, o Espírito Santo com esse ofício. E esse ofício continuará durante a tribulação. Ele convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e chamando ele ao arrependimento. E isso em conjunto com a pregação dos 144.000 e das 2 testemunhas, fará com que muitas pessoas se convertam durante a tribulação. Então a obra missionária será concluída durante a tribulação, e não antes dela, justamente pelos 144.000 espalhados em todo o mundo e as 2 testemunhas em Israel. E o Espírito Santo terá uma participação fundamental em tudo isso. Se ele não estivesse presente, não seria possível ocorrer conversões. Então, se alguém perguntar agora para vocês: o Espírito Santo vai sair da terra? Vocês vão conseguir explicar para essa pessoa? Ou vão dizer só não? Mas vocês vão conseguir explicar o porquê, a lógica disso? Isso é um tipo de conhecimento muito importante para vocês disseminarem, porque é uma das coisas que os cristãos mais erram.
Os evangélicos, a maioria falam esse tipo de coisa, e não está certo, tá? Então, agora que vocês estão aqui nesse estudo, nesse curso, se capacitando, é importante que vocês disseminem esse conhecimento para instruir as outras pessoas que também tenham essas dúvidas e possam proliferar o ensino correto e diminuir esse engano que existe no meio evangélico já há muito tempo. Não só para isso, mas para outras questões também. Pois é. Então, se não tivesse Espírito Santo, a conversão não seria difícil, ela seria impossível, né? Não haveria ninguém se converter. Realmente isso é verdade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. Adivinhem qual capítulo? Capítulo 9. Está perto agora, já é o próximo. Porque é quando eu falar dos eventos relacionados a Israel durante a tribulação. Aí eu vou abordar sobre os 144 mil, as 2 testemunhas e a pregação do Evangelho. Provavelmente na próxima aula ou no máximo na outra. Tá? Já está chegando, pessoal. Tenham paciência, está quase lá. Então essa questão do Espírito Santo ficou bem claro? Vamos prosseguir então. Como será o governo mundial? O governo ímpio que dominará o mundo durante a tribulação, que muitas pessoas chamam de a nova ordem mundial. Ela se baseará em 3 pilares. Os 3 pilares desse governo, o primeiro deles, uma economia global. O sistema econômico se unificará, provavelmente em torno de uma única moeda, que se estenderá por todo o mundo, não haverá mais câmbio. Tudo indica que o dinheiro físico numerário será retirado de circulação e todas as transações serão realizadas exclusivamente por dispositivos eletrônicos. Tá? Isso com uma moeda unificada, um sistema econômico unificado em todo o mundo. Esse será um dos pilares do governo do anticristo. O segundo, uma política global. A política também será unificada. Os países perderão, pelo menos em certo nível, a sua autonomia e sua soberania como nações. Haverá uma autoridade acima da autoridade de cada presidente, de cada país, que poderá intervir diretamente na política e em questões políticas daquele país. Tá? Assim será o governo do anticristo. Será levantado uma união das nações que terá uma autoridade governamental acima da autoridade de cada nação, e as nações terão que se submeter a ela. E o terceiro pilar será uma religião unificada. Uma religião que será a única religião oficial e tolerada por esse império mundial, que será liderada pelo outro personagem chamado de o falso profeta, que é a besta da terra. Existe a besta do mar, que é o anticristo, e a besta da terra, que é o falso profeta. Então o falso profeta será esse líder religioso que liderará essa falsa religião mundial. Essa falsa religião que a Bíblia no Apocalipse 17 chama de a prostituta, né? Ela será o terceiro pilar do governo do anticristo. Então, eu vou preferir encerrar por aqui, porque os assuntos que eu vou tratar depois são assuntos que demoram um pouco mais para desenvolver, e eu não vou querer parar no meio, mas para vocês saberem um pouco mais do que vai acontecer, na próxima aula nós vamos falar sobre o anticristo, quem será o anticristo, se ele será um líder religioso, um líder militar, ou os dois, um líder político, como ele dominará o mundo, quais serão as características desse homem, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. E até se ele é um homem literal mesmo, ou se ele é uma metáfora, uma figura de linguagem, como alguns pensam para representar o sistema iníquo do mundo. Vamos ver também sobre o falso profeta. Qual será a finalidade desse homem, a importância dele, o porquê ele tem que estar no cenário do fim dos tempos. Que tipo de apoio ele dará ao anticristo, se ele será um líder religioso, um líder militar, os dois, né? E também como será o fim deles. E depois disso,
também o que é a marca da besta. Será que hoje nós já podemos saber o que ela é? Ela já está sendo utilizada ou ainda não é? As características que a Bíblia nos dá para esse dispositivo, posso chamar assim. Tudo isso nós vamos abordar na próxima aula e também já vamos entrar em eventos relacionados a Israel durante a tribulação, que é o tão falado capítulo 9. Tá? Então eu vou encerrar por aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode falar, irmão. Essa função de consolador, que é paracleto no grego, que não é traduzido só por consolador, tem uma ideia um pouco mais ampla, é porque antes disso, o Espírito Santo não tinha esse ofício, não tinha essa função de atuar como consolador da igreja, porque até então nem existia igreja. E aí, dentro daquele contexto de João 14, Jesus deixa bem claro: eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos, não deixarei vocês sozinhos. E aí ele fala que mandará que o Espírito Santo venha como um consolador, para consolar a igreja e manter ela firme, unida, até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, essa função de consolador, o Espírito Santo não tinha no Antigo Testamento. E ele passa a ter a partir do momento que Jesus o envia com esse propósito específico. Tá? Então, é por isso que fala que ele é enviado como consolador, porque antes ele não era consolador. Tá? É esse o entendimento que o texto dá. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, ok, irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Nos vemos na próxima aula e que Deus abençoe a todos.